A graça e a paz a todos nossos irmãos. Tito 2:12 diz assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. O apóstolo São Paulo, ele escrevendo aqui ao jovem Tito, né? Tito, ele era pastor. Então ele fala aqui sobre a graça salvadora, né? Nós sabemos que a graça, ela entrou no mundo através de Jesus Cristo. E nós estamos vivendo exatamente nos últimos dias da graça, nos últimos dias da Igreja de Cristo na Terra. E nós, como cristãos, meus amados, nós temos que viver aqui, ensinando-nos que, renunciando à impiedade. Então, a noiva de Cristo, a verdadeira igreja, que está sendo preparada para o arrebatamento, ela tem que renunciar à impiedade. Ela tem que renunciar os desejos carnais. Nós temos que renunciar às concupiscências mundanas, os prazeres mundanos. E vivamos neste presente século sóbria, uma vida lúcida, uma vida justa e piedosa. Se realmente nós queremos subir, meus amados, se realmente nós queremos subir no arrebatamento da igreja, nós temos que viver o que está dizendo as Escrituras. Nós temos que renunciar às concupiscências do mundo, nós temos que renunciar ao pecado, temos que viver uma vida santa, temos que viver uma vida abnegada na presença do Senhor. Nós temos que viver uma vida sóbria, uma vida lúcida, justa. Nós temos que ser justos diante de Deus e dos homens. Nós não podemos praticar injustiça se queremos realmente subir no arrebatamento. O servo de Deus não pode praticar injustiça. E uma vida piedosa, uma vida de piedade. Esta é a característica de um verdadeiro servo de Deus que quer realmente subir no arrebatamento da igreja. Então, meus queridos, nós estamos vivendo nesses dias, os últimos dias da terra, os últimos dias da igreja na terra, e o inimigo, ele tem afrontado a igreja, ele tem batido de frente contra a igreja. E a igreja precisa de viver o que está dizendo aqui as Escrituras. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências, nós não podemos viver uma vida de ímpio. Tem muito crente que está vivendo vida de ímpio e não vai subir. Se não deixar essa vida de ímpio, essa vida de pecado, não vai subir. Simplesmente vai ficar para a grande tribulação. É a segunda igreja, é a igreja de Laodiceia que vai ficar aqui. A igreja de Filadélfia será arrebatada. A noiva de Cristo, a igreja de Filadélfia, será arrebatada antes da tribulação. Laodiceia fica aqui, a igreja mundana. Essa igreja mundana, que não está nem aí para nada. Ela vai ficar aqui na tribulação. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste século, neste presente século, uma vida sóbria, justa e piedosa, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Então a noiva de Cristo, ela aguarda a bem-aventurada esperança.
A verdadeira igreja, a noiva, ela não aguarda a grande tribulação, ela aguarda a bem-aventurada esperança. Se eu tivesse, meus amados, que passar por um período de 7 anos de tribulação, onde o anticristo vai me massacrar, onde eu vou passar fome, porque eu não posso aceitar a marca da besta, eu vou passar sede, porque eu não posso beber água se eu não tiver no número, vou passar fome, porque eu não posso comer se eu não tiver o número, vou ser considerado um fora da lei, vou ser preso, espancado, torturado pelo anticristo. Então isso não é bem-aventurada esperança. Que esperança é essa? Que esperança tem um pós-tribulacionista? Isso não é esperança. Que esperança tem um pós-tribulacionista? Primeiro você ser massacrado, destruído, arrebentado pelo anticristo. Depois Jesus vir e casar com essa igreja arrebentada, destruída, no final da grande tribulação. Isso não é, meus amados, bem-aventurada esperança. Então Paulo está falando de um arrebatamento pré-tribulacionista. Isso aqui é fato. Esse texto bíblico aqui de Tito 2,13, ele comprova incontestavelmente um arrebatamento pré-tribulacionista. Porque aguardando a bem-aventurada esperança. Então qual que é a bendita esperança? A bem-aventurada esperança da noiva é o arrebatamento antes da grande tribulação. É o arrebatamento pré-tribulacionista. Então é um texto que não se encaixa em uma segunda vinda. Como que você vai pegar esse versículo, aguardando a bem-aventurada esperança, e colocar ele na segunda vinda em Jerusalém no final de 7 anos? No final da grande tribulação. Depois que você já passou pela mão do anticristo, que você já foi arrebentado, que o anticristo já te arrebentou, você passou fome, passou sede, teve filho seu torturado, preso. Você passar por um sofrimento desse, para depois você aguardar a bem-aventurada esperança no Monte das Oliveiras, quando Jesus volta, o que ensina os pós-tribulacionistas, meus irmãos, isso não é bem-aventurada esperança. Esse texto bíblico de Tito 2,13, ele não se encaixa em uma segunda vinda em Jerusalém. É um texto do arrebatamento pré-tribulacionista. Então isso aqui é mais uma prova de que a igreja não passará pela tribulação. A igreja, a noiva de Cristo, não. As pessoas confundem. A noiva de Cristo, a colheita da cevada, ela será colhida como cevada, a noiva. Ela não passa pela tribulação. Laodiceia é a segunda igreja. Laodiceia é a igreja apostata. Essa sim será colhida como trigo, moída, destruída na grande tribulação. Então esse texto bíblico é um texto pré-tribulacionista. Tito 2, versículo 13. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Então nós já fomos remidos de toda a iniquidade na cruz do Calvário. Então você não tem que passar pela tribulação para que os seus pecados sejam remidos. Os seus pecados já foi remido na cruz do Calvário. Colocar a igreja na tribulação é a mesma coisa de você anular o sacrifício de Jesus Cristo. Então o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Então ele vem para quem? Ele vem para buscar sim um povo seu, um povo especial, um povo zeloso e de boas obras. Ele virá para buscar esta igreja santa, lavada, purificada, remida no seu sangue. Ele virá para buscar uma igreja que não se contaminou com os manjares do mundo. Ele virá para buscar uma igreja que não se vendeu por um prato de lentilha. Ele virá para buscar uma igreja que jamais se contaminou com este mundo pecaminoso. Ele virá buscar uma igreja que não se contaminou com a política, que não se contaminou com esse mundo, que não se contaminou com os senhores deste mundo. Esta é a igreja sofredora. Esta é a igreja de Filadélfia. Filadélfia quer dizer amor fraternal. Filos. Filadélfia vem do filos, do grego filos. Amor fraternal. Então ele vem buscar exatamente esta igreja. Esta igreja lavada, remida, purificada, zelosa e de boas obras. Então passar pela tribulação, meus irmãos, não é para a igreja de Filadélfia. Por quê? Porque ela já foi remida, ela já foi purificada,
Ela é uma igreja zelosa, ela é uma igreja de boas obras. Então ela não tem que passar pela tribulação. Ele já pagou o preço por nós na cruz do Calvário, versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Então, na cruz do Calvário, ele já remiu, ele já nos purificou dos nossos pecados, então eu não preciso de passar pela tribulação. Se eu tivesse que passar pela tribulação, eu anularia o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A tribulação é exatamente para tratar com Israel. A tribulação é para levar o povo judeu à conversão. A tribulação é para levar Israel a arrepender-se, para purificar os pecados de Israel. Por isso que Israel vai passar pela angústia. Jeremias 30, versículo 7. Então a tribulação, ela não tem nada a ver com a igreja. A igreja não faz parte dos últimos 7 anos. Se ela não fez parte de 483 anos, porque ela vai fazer parte dos últimos 7 anos. Se ela não participou das 69 semanas, porque ela vai participar da última semana. Deus não é Deus de confusão, meus irmãos. Então vamos aguardar a bendita esperança. O arrebatamento, ele é a bendita esperança da noiva. Aguardemos com paciência, meus amados, porque está chegando este momento, está chegando esta hora, que a igreja, lavada, purificada, será remida, levada desta terra. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos dê a graça, que Deus nos dê a vitória e nos ajude, em nome de Jesus.